Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Convidaram todos ao redor aí para poderem ouvir sobre este tema. Estamos falando sobre Parkinson. Nosso convidado é o médico neurologista Dr. Lucas Moura. Muito bom recebê-lo aqui pela primeira vez, Dr. Lucas. Olá, prazer estar aqui com vocês. Olá a todos de casa. Uma super indicação, gente, da doutora Rebeca Gigante. Quero aproveitar e mandar um abraço para ela. Né? Ela que já esteve várias outras vezes aqui. E aí, a agenda lotada do Dr. Lucas também, e graças a Deus, o Dr. Lucas teve um espaço aqui pra gente para falar de um tema tão importante, tão relevante, não, Dr. Lucas? Isso mesmo. Parkinson. O que vem a ser exatamente Parkinson, doutor? A doença de Parkinson, ela vem recebe o nome de James Parkinson, que foi quem descreveu inicialmente a doença, observando algumas pessoas que tinham dificuldade de se locomover. E tinham uma lentidão do movimento e tinham tremores. Então, ele escreveu um dos grandes livros que era a Paralisia Agitante. E assim, recebeu depois, futuramente, a doença de James Parkinson, doença de Parkinson. A doença de Parkinson, então, é uma doença neurológica que afeta principalmente os movimentos. Olha. E por isso é conhecido muito pela sociedade, principalmente por afetar os tremores. Exatamente. As pessoas chegam assim, doutor, estou tremendo, será que é Parkinson? A primeira coisa que as pessoas pensam na sociedade é isso, né? É mesmo, em relação aos tremores. Chegam mesmo pensando exatamente que pode ser. Exatamente. Então, sempre eles pensam em relação aos tremores. Mas o tremor não é o principal sintoma motor, inclusive, do Parkinson. Não é o inicial, então. Não é, pode até ser o inicial, tá. Pode até ser o inicial, mas a dificuldade de realizar o movimento, a lentidão de realizar o movimento, como se a pessoa tivesse mesmo um congelamento, uma dificuldade de se mover, até mesmo andar, pegar objetos, tudo muito lento. A pessoa vai adquirindo passos mais lentos e andando bem devagarzinho, com passos mais curtos, e lentamente vai curvando também o seu corpo para frente. Então, são alterações motoras também que nós temos no Parkinson, que são mais comuns, inclusive, do que o tremor. Olha só, e é algo que afeta, então, o sistema nervoso, exatamente por isso dessa lentidão, né, dessa questão toda. Sim, ela pega uma parte conhecida, um sistema extrapiramidal do nosso organismo, né? Ele vai afetar uma região específica do cérebro que vai faltar a dopamina, uma substância que vai ajudar a facilitar o movimento. Com a falta dessa produção da dopamina, pela substância negra no cérebro, a gente vai cada vez perdendo essa habilidade de se movimentar. Então a pessoa ela vai ficando dura, às vezes paralisada. Não raro, às vezes a gente encontra um parkinsoniano, às vezes que estava andando pela rua e teve um congelamento. Ele pegou e paralisou. E assim ele permanece, às vezes, por algum tempo, e até que ele consiga destravar e continuar andando novamente. E em algumas fases mais avançadas da doença, isso pode acontecer. E aí fico imaginando como é que fica a psique dele, né? Porque daí ele não consegue fazer o movimento, ainda mais se for uma pessoa superativa, né? Sim. Ele é consciente, né, realmente, de que ele não está conseguindo fazer os movimentos, né? Sim. Aí, então, precisa de uma adaptação, né? A questão da própria doença, a limitação dos movimentos. Olha só, a família também, né? A família, faixa etária, doutor? Então, a faixa etária mais comum geralmente acomete idosos, geralmente acima dos 60 anos, mas ela é bem flutuante, pode acometer então pessoas mais jovens, com 45, 35, até 30, a gente já viu casos de pessoas bem mais jovens. É mesmo, com 30 anos? Sim, mas sempre tem que ser investigado causas secundárias, né? Como outras doenças que podem depositar cobre no cérebro, que podem simular a doença de Parkinson, né? Que é a doença de Wilson, que podem simular a doença de Parkinson. Mas a gente tem que ir investigando. Mas sim, existem casos que acometem jovens. Mas o mais comum não. É a pessoa acima de 60 anos, a pessoa já com mais idade, que começa... Geralmente, o primeiro sintoma motor, geralmente a pessoa ela vai perdendo o balançar do braço. Ela anda e balança só apenas um braço, o outro quase que não balança.
Porque a doença começa de um lado e depois ela migra para o outro lado, de passar dos anos. É indolor? No início, ela costuma ser indolor. Então a pessoa, na verdade, às vezes acaba nem percebendo, né? Sim, na fase inicial, Na fase sim. inicial. Mas a gente sabe que eles sentem dor. Existe a associação de dor com a doença de Parkinson. Olha só. Em todas as fases, mas ela é mais comum durante a fase 4 para frente, que são as fases mais avançadas. Durante o momento de congelamento, a pessoa tem muita dor às vezes. Então, Entendi. quando toma a medicação, ela melhora da dor. Então, é uma forma de trazer um alívio para a pessoa. Exato, e dar qualidade de vida para esse paciente, né, com Dr. certeza. Lucas? E assim, é hereditário a doença de Parkinson? Qual que seria exatamente a causa dela? A causa ainda ela não é bem definida. Tá. Existem várias teorias. Sim, existem causas hereditárias. Existem algumas formas que passam de pai para filhos. Olha. Em algumas regiões do mundo nós temos isso que acontece de gerações em gerações. Mas o que é mais predominante é a forma idiopática que acontece ao acaso. Mas existem predisposições, então, genética. Existem teorias pós-infecciosas, existem teorias de processos inflamatórios, mas hoje ainda a ciência não sabe qual a causa que exatamente, tem. Exatamente. Né, qual é. Quando seus pacientes chegam, e às vezes eles chegam imaginando já que seja Parkinson, né? Existe um tremor, enfim. Quais são os exames que pode se detectar realmente se é de fato ou não Parkinson? A doença de Parkinson, o diagnóstico dela, ela é clínico. É através da análise, né, do exame, você percebendo a dificuldade de fazer o movimento. Então, você pode pedir, por exemplo, um teste de abrir e fechar as mãos, por exemplo. A pessoa vai ter de um dos lados um pouco mais de dificuldade. Né, o fato de bater os pés, você já consegue ver aquela lentidão de um dos lados para fazer o movimento. E ali você vai conseguindo ver esse movimento mais lentificado. Movimentando os braços, a gente consegue ver uma rigidez que o médico consegue sentir ao tocar o paciente. Essa rigidez, ela parece como se fosse uma catraca no braço, paralisando o braço do paciente. Por isso gera dor, né, Dr. Lucas? Sim, por isso pode gerar essa dor também. E também a instabilidade postural, a dificuldade, às vezes, de manter um pouco do equilíbrio, né? E a gente pode fazer uma prova terapêutica com um grande medicamento que é a levodopa, que a gente dá o remédio para a pessoa e ela geralmente tem uma resposta muito boa. Eu lembro de uma paciente que uma vez até circulou na rede social que ela não conseguia um atendimento, etc., muitos anos na fila do SUS e tudo. Aí me pediram para que atendesse essa paciente. Ela estava na cadeira de rodas, etc., não conseguia andar, etc. E aí a gente fez o atendimento e demos a levodopa para ela. E aí ela, após uma horinha, conseguiu se levantar da cadeira. Né? Então você vê que a medicação, a pessoa tem uma resposta excelente à medicação. Imediata praticamente. Imediata. E aí você dá o remédio, a pessoa melhora e dura um tempo, né? Isso então em fases iniciais a resposta à levodopa ela é excelente. Excelente. E aí eu fico pensando mesmo na qualidade de vida para esse paciente. Muita né? qualidade A alegria de vida. que é, porque voltar a andar, não tremar, não tremer tanto, né? Como que é desenvolvido exatamente o tratamento? Muito bem. O tratamento, ele é através de medicamentos orais que nós temos. Os medicamentos orais que nós utilizamos, hoje nós temos uma gama já aqui no Brasil disponível. Isso é muito bom mesmo. SUS, Dr. Lucas? SUS, a gente tem a maioria deles. Que bom. A maioria tem alguns que foram aprovados, ainda não chegaram na mão do paciente, mas existe previsão de que até o meio do ano alguns novos estejam na mão do paciente, através de medicamentos de alto custo, que é fornecido pela Secretaria de Estado de Saúde. E temos outros que são fornecidos pelo município, como, por exemplo, a levodopa, que é disponível. Então, existe, sim,
possibilidade de tratamento. Então, tendo o diagnóstico, a pessoa tem como se tratar e tem como ter qualidade de vida, sim. Entendi. E assim, os efeitos colaterais dessa medicação? Sim, elas têm efeitos colaterais. São muitos, doutor? No início, os efeitos colaterais, eles não são muitos. A maioria sente um pouquinho de náusea, às vezes, no início. Que é comum, geralmente, né? Das medicações, de uma forma geral. Mas não, elas se adaptam muito bem e se dão muito bem com a medicação. A levodopa é a grande medicação para o tratamento, mas a gente tenta poupar o quanto puder utilizá-la. A gente acaba utilizando as novas medicações para que a gente consiga utilizar a levodopa mais tardiamente. Porque depois de um certo tempo de uso da levodopa, geralmente uns 10 anos, o paciente pode desenvolver discinesias, que são movimentos involuntários. Entendi. Então, um efeito colateral mais tardio. Entendi. Mas isso tem também mudado um pouco através da ciência e através de alguns estudos realizados ultimamente, que não é tanto só o efeito da levodopa, tempo de uso, mas a própria evolução da doença que causa a discinesia. Entendi. Então, a gente tem utilizado, sim, a levodopa na fase inicial, em conjunto com as outras medicações. E aí é aliado também a outras atividades também? Sim, atividade nós falamos de tratamento medicamentoso, mas existe a grande evidência. O paciente que realiza exercício físico durante toda a parte da doença, desde a parte inicial, ele tem melhor resultado, a medicação, ele tem a melhor evolução da parte cognitiva, ele tem menos degeneração. Então, é um fator protetor. Olha. Então, antes, algumas medicações parecia que tinha um fator protetor e isso acabou vendo que realmente não tinha. Então, mas o exercício físico, a gente sabe, ele é a melhor forma de proteger esse processo degenerativo do cérebro em todas as fases da doença. Então, o exercício deve ser feito desde agora. A pessoa que está em casa deve fazer exercício físico. Nós, na modernidade, estamos deixando o exercício físico, estamos ficando cada vez mais inativos, mas é algo que não devemos fazer. Isso nós temos que ir na contramão do sistema e recuperar o hábito de nos exercitar para tudo. E para doença de Parkinson, isso é uma regra. Sem sombra de dúvidas, porque de qualquer forma, ainda que na verdade, como você colocou, pode ser hereditário, inclusive, né? Independente de você estar fazendo atividade física, mas contribui muito na sua qualidade de vida, né? Que a gente pensa muito, né? Em relação a essa questão. Tratamento medicamentoso, mais o tratamento acompanhado, né? De atividade física, né? Exato. É fundamental, né, Dr. Lucas? É fundamental. O exercício físico é excelente. Além disso, aí a gente já inicia também o acompanhamento da fisioterapia, junto com o paciente, para ajudar na questão do equilíbrio, força. O paciente com Parkinson, ele tem dificuldade de transpor obstáculos e realizar múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Então, fazer atividades que vão ajudá-lo nisso daí. Em fases um pouquinho mais avançadas, a gente entra com um tratamento também com a fonoterapia para ajudar na deglutição, na fala, e também tem a questão da cialorreia, que é a questão da baba, que começa às vezes a produzir em excesso. Então, a fonoterapia nos ajuda também nisso. Além de algumas medicações específicas que utilizamos, a fonoaudiologia ajuda nessa parte, ajudando a reabilitar, promovendo mais qualidade de vida para o paciente. É um grupo, né, de profissionais no sentido para poder realmente contribuir, de fato, né, com esse paciente para que ele tenha maior qualidade de vida. Sim. Né? A psicoterapia entraria como muito importante porque existe essa questão da aceitação da doença, como é uma doença crônica, então você tem essa dificuldade de aceitar a doença, se adaptar a ela, também, né? a família, se adaptar a essa condição, e a própria pessoa geralmente já tem um pouco mais de idade, então ela vai ter que ter às vezes algumas adaptações que vão trazer algumas perdas para ela.
às vezes alguma dificuldade a mais de dirigir em algumas fases, às vezes a perda da carteira, vai ter que andar de algum motorista particular ali, né, da família, né, ou de algum de táxi, etc. Né? Então, isso é coisas que às vezes mexe com a pessoa. Então, é importante o acompanhamento com o psicólogo. E é isso que eu ia te perguntar, inclusive, mas a gente vai deixar para o próximo bloco, mas essa importância da família também fazer parte desse acompanhamento, né? É isso, gente. Olha que maravilha, né? É tão importante a gente saber exatamente quais são os cuidados que realmente há forma, né, de a gente poder dar qualidade de vida para o nosso paciente, né, com Parkinson. Alguém está na sua família e às vezes não está, tem a questão da teimosia, enfim. Mas agora nós precisamos para um breve intervalo e voltamos já com o programa Viver com Fé e Saúde.